Irmãos, podem se assentar, nós estaremos hoje, mais uma vez, meditando na lição de número 2. Então, que você possa aí abrir a sua lição de número 2. Hoje nós iniciamos pelo ponto 3. Ponto 3, que fala sobre o conteúdo. Então, lição 2, primeira carta aos Tessalonicenses, estaremos falando a respeito do conteúdo desta carta. Primeira coisa que a gente vê quando abre a carta aos Tessalonicenses, essa primeira, é que esses irmãos de Tessalônica realmente estavam firmados na fé, não somente firmados, mas eles progrediam na fé, e o ponto que inicia o conteúdo é progresso da fé dos Tessalonicenses. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 1, versículo 2 e 3: sempre damos graças a Deus por todos, mencionando em nossas orações, continuamente lembramos diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo aqui está falando primeiramente, nas orações ele sempre lembra da igreja de Tessalônica, lembra continuamente o que eles têm demonstrado. O que eles têm demonstrado? Fé. Depois ele vai falar do trabalho que resulta dessa fé. Não poderíamos fazer alguma coisa na igreja, alguma coisa fora da igreja, em nome do Senhor, se não fosse por fé. Não estaríamos aqui se não tivéssemos fé. Não estaríamos vivos se não fosse pela fé, até porque antes de ser alcançados pela graça, mediante a fé, nós estávamos mortos. Então, o resultado do trabalho dessa fé vai ser um motivador para que Paulo lembre sempre desses irmãos nas suas orações. Depois ele vai falar sobre o esforço motivado pelo amor. Ele toca também no amor. Não faz nenhum sentido se esforçar tanto para manter a igreja sempre na linha, sempre ali firmada na fé, se não tiver amor. E Paulo não simplesmente fala sobre isso lá em 1 Coríntios 13, mas a palavra de Deus toda mostra para a gente que todo trabalho que é feito em seu nome deve ser feito em amor. Amor primeiramente por Ele, amor também pela sua palavra e amor pelos demais. Imagine só alguém que diz: eu vou ajudar quem está necessitado, mas eu faço isso com uma coisa ruim no coração, um sentimento de que eu estou dando para aquela pessoa, mas vai me faltar. Daqui a pouco, se eu der muito, eu é que vou pedir. Tem pessoas que às vezes passam na rua, dão esmola e dizem: se eu ficar dando para essa pessoa aí esmola, daqui a pouco só eu estou junto dela aí também. Mas não é isso. Porque se você faz em amor, Deus lhe retribui. Não quer dizer que hoje, quando você sair daqui, passar ali, tiver um mendigo, você der 50 centavos, daqui a pouco Deus vai mandar R$2 do céu. Não. Quer dizer que quando você faz as coisas com amor, Deus lhe recompensa. E essa recompensa não necessariamente vai ser em dinheiro. Você deu alguma coisa, ajudou uma pessoa, mas essa recompensa pode ser principalmente em amor. Como eu falava ontem à noite, existem pessoas que têm mais condição financeira do que a gente, mas não têm a mesma alegria, não têm a mesma paz de espírito. E tem muitas dessas que, não precisando pedir nada a ninguém, precisariam pedir talvez um abraço.
De vez em quando eu fico assistindo alguns vídeos bem interessantes de experimentos sociais. Ultimamente eu assisti pelo menos uns 3 que mostram pessoas que vão buscar em outras, na rua, alguma atitude diferente daquilo que a gente vê comumente. E uma dessas vezes foi uma pessoa que colocou um cartaz, uma folha de ofício, não foi nenhuma coisa assim do outro mundo não. E dizia assim: abraço grátis. E ela ficava assim no meio da rua, com o braço aberto, esperando que alguém viesse e abraçasse. E quantas foram as pessoas que passavam e não paravam? Outra vez foi a mesma pessoa que encontra com uma senhora que vende rosas numa estação de metrô. E ele diz: demora para vender essas rosas? Ela diz: demora. Tem dia que eu não vendo todas. Quantas tem aí? Aquela latinha cheia de rosinhas ali. Se tem umas 30, eu vou querer as 30. Ela toma aquele susto. E a primeira é sua. E aí ele começa a distribuir para as pessoas. Ele diz: uma rosa para alegrar seu dia, uma rosa para alegrar seu dia. E obviamente tem pessoas que olham para ele e dizem: uma rosa? Não, obrigado, não quero. Ou passa sem dizer qualquer coisa. Veja que a gente está numa situação tão delicada da vida humana que até mesmo quando nós encontramos demonstrações de amor, nós não acreditamos ou não retribuímos muitas vezes. Os irmãos de Tessalônica tinham um esforço em se manter firmes e em fazer a igreja crescer, mas esse esforço era motivado pelo amor. Ou seja, atitudes como essa de procurar pessoas e melhorar o seu dia, dar uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, saber da sua necessidade e ajudar, isso é o esforço motivado pelo amor. Isso tem produtividade. O que não tem produtividade é aquela coisa que você faz para que outras pessoas reconheçam que você é muito bom, mas não tem amor envolvido naquilo ali. É uma das hashtags mais utilizadas hoje nas redes sociais: muito amor envolvido, mas nem sempre tem amor envolvido naquilo ali que está sendo mostrado. Tem que ser uma coisa sincera e que muitas vezes ninguém vai estar vendo. Depois ele vai falar da perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele povo estava ali, aguentando muitas vezes as perseguições que existiam na sua época, suportando também as heresias que iam sendo levantadas com firmeza, simplesmente porque esperavam em Jesus. Por que a gente persevera hoje? Por que a gente está aqui hoje? Por que a gente sobe à casa do Senhor toda semana, pelo menos 3, 4 vezes? Será que não cansa? Será que não tem um dia que a gente olha assim e diz: não, hoje eu não vou não, o pastor vai me perdoar, mas hoje não dá, hoje infelizmente vou levar falta. Tem um dia que você diz assim: olha, hoje eu até queria ir, mas vai passar um negócio aqui que eu estou querendo muito assistir, vou ficar. Tem um dia que você diz: bom, eu não tenho nada para fazer, mas mesmo assim eu vou ficar em casa, porque eu estou querendo simplesmente ficar em casa, eu não estou com vontade de sair. E isso pode ser para a igreja, pode ser para qualquer canto. Por que a gente está aqui? Por que a gente consegue perseverar? Por que a gente consegue resistir quando existem tantas ofertas e tentações lá fora? Porque a nossa esperança não é no aqui e no agora, é em Cristo que virá, que voltará para nos buscar. Então, esse povo aqui de Tessalônica progredia na fé, e isso transformava-se, resultava em amor e perseverança, esperança em Cristo. Então, na nossa lição, nós temos justamente esses 3 pontos sendo colocados: um indicativo claro da correta postura dos tessalonicenses
pode ser visto na prática da tríade cristã: fé, amor e esperança. Se você encontra num grupo de cristãos fé, amor e esperança, você está diante de cristãos genuínos. Se falta esse grupo fé, amor e esperança, você está diante de pessoas que precisam nascer de novo. Porque o cristão nutre a fé que lhe foi dada no coração, ama quem lhe deu essa fé e espera em quem lhe deu essa fé. Então, a igreja de Tessalônica era identificada como um povo que vivia um cristianismo autêntico. Olhe hoje à sua volta, não vamos muito longe não, olhe para o nosso contexto aqui de Taperoá. Onde está o cristianismo autêntico nessa cidade? Essa pergunta dá para ficar 1 hora aqui de silêncio, não é só 1 minuto de silêncio, é 1 hora. Mas, veja, quando se faz essa pergunta, onde está o cristianismo autêntico dessa cidade? Eu espero que você não pense, na minha igreja, ou na igreja ali do lado. Eu espero que você pense na minha vida, na vida da minha família. O cristianismo autêntico tem que ser vivido por cada irmão. Veja por que eles viviam o cristianismo autêntico: pois eles imitavam o Senhor Jesus. Olha o que diz o versículo 6: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Ou seja, não importa a circunstância, e a gente já cantou aqui várias vezes, não importa a circunstância, mas esse povo louvava ao Senhor, e eles louvavam ao Senhor de uma forma muito peculiar, imitando o Senhor. Imitar o Senhor é uma forma de louvá-lo? Sim. É uma forma de adorá-lo? Sim. Porque eu digo, eu estou imitando a forma de se conduzir da pessoa que eu mais amo. Você não imita quem não presta. Você busca imitar as pessoas que trazem alguma coisa para você, que engrandecem a sua vida, as pessoas com quem você tem apreço. Então eles imitavam o Senhor Jesus, porque viam no exemplo dele algo muito positivo para a vida deles. Eles receberam a palavra com alegria, eram modelos para outros crentes. Essa expressão, ser modelo, talvez seja hoje algo bem difícil da gente olhar assim e dizer: sou modelo para outros crentes. Você quer ser crente? Seja como eu. Faz como Paulo: seja meu imitador como eu sou de Cristo. Essa expressão, a gente infelizmente não pode ser pretensioso ao ponto de dizer: faça isso, porque muitas vezes a gente falha. Agora, isso não é motivo para que a gente desanime e deixe de percorrer a caminhada cristã. Pelo contrário, é motivo para que a gente esteja a melhorar a cada dia e um dia possa ser modelo para outros crentes. Depois ele vai dizer que essa igreja abandonou os ídolos e se aproximou de Deus. Aqui eram ídolos pagãos, mas qual é o ídolo do nosso coração? O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Eu posso idolatrar muitas coisas e nenhuma delas ser de madeira, ou de gesso, ou de prata, ouro, bronze, qualquer coisa. Meu ídolo pode estar dentro da minha casa, pode ser uma pessoa. Meu ídolo pode estar lá no banco, ser o meu dinheiro. Meu ídolo pode estar dentro de mim mesmo, a minha arrogância, a minha prepotência, achando que eu sou melhor do que outras pessoas, que eu sou mais importante. O meu ídolo pode ser eu mesmo. As pessoas que são chamadas de narcisistas, que elas acham que tudo que têm e que são melhores do que as outras pessoas. Meu carro é melhor, minha casa é melhor, o meu cabelo é melhor, tudo que eu faço é melhor. Será que é assim mesmo? Eles abandonaram os ídolos, inclusive os internos,
para abraçar a palavra de Deus. Eles imitavam os crentes maduros. Lembre-se, Tessalônica é a igreja que Paulo passou menos tempo das que a gente já viu. Paulo passa 2 anos e meio em Éfeso, passa 3 anos em Corinto, mas passa 3 semanas em Tessalônica. Esse povo tinha pouca referência, por isso mesmo tinha algumas dificuldades com relação à doutrina cristã. Só que eles olhavam para crentes maduros. Em quem eu posso me espelhar? Fulano já tem mais tempo do que eu, então eu posso olhar para a vida dele, ver o quanto ele caminha com Cristo e fazer a mesma coisa. Às vezes a gente quer se espelhar em pessoas que não vão nos aproximar do ideal, do modelo que Deus quer para a nossa vida, simplesmente porque elas fazem a mesma coisa que a gente faz. Então eu vou me acomodar aqui para continuar seguindo a mesma vida, não vai ter mudança nenhuma. E é bem verdade que as mudanças são meio traumáticas às vezes. Imagine só, quando a palavra diz: aquele que mentia, não minta mais, aquele que roubava, não roube mais. Isso é transformação de Cristo na vida das pessoas. Então, se você não faz mais o que fazia antes, procure agora pessoas que também não fazem as mesmas coisas, e você pode se espelhar nelas, imitá-las, pela maturidade que elas demonstram. Assim eles progrediam na fé. Os irmãos de Tessalônica mantinham um padrão de vida segundo as Escrituras. E eles vão agora também nos mostrar como lidar com a volta de Cristo. 3.2, os Tessalonicenses e a volta de Cristo. Nas 2 epístolas, a segunda a gente vai começar a ver na próxima semana, Paulo vai falar sobre a volta de Cristo. Então, quando se fala da esperança em Cristo, está falando da volta dele, que as pessoas estão esperando que ele retorne. Na primeira, em todos os capítulos, nós encontramos textos que vão falar sobre a volta de Jesus. O primeiro deles é versículo 9 e 10 do primeiro capítulo, que diz assim: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Então, você vê que eles estão esperando dos céus o Filho de Deus. Eles aguardam dos céus a volta de Cristo, e por isso mesmo eles deixaram os ídolos e abraçaram a palavra de Deus, porque a palavra de Deus o tempo todo está nos alertando que os tempos estão encurtando, que a distância entre a volta de Cristo e o dia de hoje está cada dia menor. A gente obviamente não sabe que dia vai ser esse, nem é insano a ponto de marcar a data da volta de Cristo, mas a gente tem que viver se preparando para esse dia. Capítulo 2, versículos 19 e 20 diz: pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Então eles exultarão com a volta de Cristo, quando ele diz: quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em quem nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? São vocês? Nós nos alegramos por ver que vocês estão esperando alegremente pela volta de Cristo. Nós nos alegramos porque vocês estão vivendo com integridade e na espera da volta de Cristo. É alegria para Paulo, é alegria para os outros que estão com ele, a vida da igreja de Tessalônica. Capítulo 3, versículos 12 e 13, vamos falar sobre viver em santidade para a volta de Cristo. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês, que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Fortaleça o coração. Para quê fortalecer o coração? Para continuar vivendo em santidade.
Fortalece o coração para que não entre nesse coração algo que desagrade o Senhor, algo que afaste esses irmãos do padrão que deve ser vivido esperando a volta de Cristo. O 4 do 13 ao 18 vai falar sobre a doutrina da volta de Cristo. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros, como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, e os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. O que ele está falando aqui já falou em outras cartas. Questão que os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados para o encontro com ele nos ares. Veja, isso não é para aterrorizar os irmãos, dizendo: olha, prepare-se, Cristo está voltando, cuidado com sua vida. Mas esse cuidado com sua vida é um alerta. Cuidado para que você não envergonhe o evangelho que você diz que recebeu, porque se você recebeu de fato o evangelho, você precisa viver conforme esse evangelho. João diz lá nas suas epístolas que aquele que pratica a justiça procede de Deus. Isso faz parte do evangelho. Aquele que ama seu irmão procede de Deus, mas aquele que aborrece seu irmão não procede de Deus. Aquele que guarda a sua fé, que pratica o amor, aquele que tem esperança em Cristo, é esse que vai ser reconhecido como crente fiel. E os irmãos precisam de todas essas informações para consolar uns aos outros. A vida está difícil, existe muito sofrimento, existem muitos obstáculos, mas Paulo quer dizer a eles: nós não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que já dormiram. E quanto à situação de vocês, vocês serão levados pelo Senhor, não antes deles, será depois. Porém, saibam que se vocês viveram dentro daquilo que Deus estabeleceu em sua palavra, o próprio Senhor descerá e levará vocês para estar com Ele por toda a eternidade. Então, quando Ele diz: assim estaremos com o Senhor para sempre, tudo que vocês estão vivendo agora vai passar, mas o que não passará será a convivência com o Senhor por toda a eternidade. Sejam consolados por essas palavras. E o capítulo 5, do 1 ao 11 e o versículo 23 que nós já lemos hoje, mostram a importância de ser vigilante e sóbrio para a volta de Cristo. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. O tempo todo ele está dizendo: olha, vocês já estão fazendo, continuem a fazer. Interessante essa frase quando ele diz: Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Ou seja, a vida do crente não começa quando ele acorda. Dormindo, eu preciso ser crente também. Até porque
não se peca somente por atitude, se peca por palavra e por pensamento. Meus pensamentos, mesmo ao dormir, podem ferir a santidade de Deus. Os meus pensamentos acordados podem também ferir a santidade de Deus. Mas Ele morreu para que, estando dormindo ou acordado, nós estejamos ligados a Ele. Ou seja, não existe um momento da nossa vida que nós estejamos separados dele, a não ser quando nós estamos vivendo na prática do pecado. Se nós não estamos mais na prática do pecado, estamos vivendo em santidade, como é exortado nessa carta, nós dormindo ou acordados, estamos unidos a Ele. E isso é muito, muito importante de saber, porque às vezes a pessoa acha que por estar em determinada circunstância, Deus está longe dela, ou você não está servindo a Deus porque não está fazendo determinada coisa. E isso não reflete essa palavra. Imagine só que você já está avançado em dias e a igreja vai promover agora uma vigília. A vigília vai começar das 10 da noite às 5 da manhã, terminando com um belíssimo café da manhã, obviamente. Mas aí você diz: eu já estou avançado em idade, eu não aguento mais ficar das 10 da noite às 5 da manhã na igreja orando com os irmãos. Eu vou simplesmente fazer a minha oração no fim da noite, vou dormir para que amanhã eu possa acordar um pouco melhor. Se eu perder uma noite de sono, talvez o prejuízo seja muito grande. É lícito que nós que estamos na vigília digamos a esse irmão: você não está ligado a Cristo, porque você não estava aqui, você estava dormindo, enquanto nós orávamos incessantemente ao Senhor? Não, porque quer dormindo ou acordados, nós estamos unidos a Ele, não pelo que fazemos, mas pelo que Ele já fez. Ele morreu por nós para que nós vivamos unidos a Ele. E o Robert Lee vai, na nossa lição aqui, dizer que a vinda do Senhor é esperança inspiradora para o recém-convertido. O recém-convertido olha para essa palavra e diz: ok, agora eu sou crente, agora eu devo viver em santidade, mas qual o fim disso tudo? Quando essa minha vida aqui acabar, o que é que vai acontecer? Eu estou sendo exortado a viver em santidade, eu estou sendo exortado a me privar de algumas coisas, a estar longe de algumas coisas. O que é que eu ganho com isso? E aí vem, Cristo virá e vai levar você, e vai lhe dar uma eternidade com Ele. Isso inspira o recém-convertido a viver nessa esperança. É também uma esperança animadora para o servo fiel. Olhe para Asaf no Salmo 73. O que está adiantando eu fazer tudo de bom, me privar de certos prazeres da vida, se eu estou vendo o ímpio prosperar? Calma, Asaf, você é um servo fiel, e você vai ver com o fim deles, e você vai perceber que Deus está te preservando de ter esse fim. Então você vai se animar em perceber que o que você deixa de fazer hoje é para que lá na frente você possa receber do Senhor a coroa da glória. É também uma esperança purificadora para o cristão a vinda do Senhor. Nessa época tão difícil da nossa vida, em que inúmeras pessoas estão doentes, isso espiritualmente, fisicamente, a gente percebe o quanto o nosso corpo é frágil, o quanto a nossa vida é um vapor. E como olhar para a vinda do Senhor e ter uma esperança purificadora? Quando Ele voltar, tudo isso acaba. Quando Ele voltar, a tristeza não vai mais me consumir. Quando Ele voltar, a doença não vai mais comer meus ossos. Quando Ele voltar, o meu corpo será glorificado.
Quando Ele voltar, minha mente não vai mais me perturbar com pensamentos que são contrários à sua palavra. Eu serei totalmente purificado. Hoje não dá para ser, mas com a vinda do Senhor, eu tenho esperança de ser puro e ser santo como Ele é santo. A vinda do Senhor também é uma esperança consoladora para os enlutados. Esse último texto que a gente leu, do 13 ao 18 do capítulo 4, falando que aqueles que morreram no Senhor serão ressuscitados primeiro na sua vinda. Eu não quero alimentar na nossa mente a ideia, então quando o Senhor voltar eu vou encontrar com meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó. Bem que eu queria entender que eu vou estar próximo e vou dizer assim, esse aqui foi meu avô, essa aqui foi minha avó. Mas a palavra não me deixa claro se isso realmente acontece. Se a minha memória será tamanha que no momento dessa ressurreição eu reconheço as pessoas que estavam comigo na terra. Particularmente eu acho isso um pouco difícil de acontecer, porque imagine se eu não encontrar. Local que não deve ter choro, não vai dar para fazer outra coisa. Se eu penso que minha mãe vai estar lá, mas ela não está, não tem como não ficar triste. Mas esse momento não é um momento de tristeza, é um momento de renovo, é um momento de consolo e de purificação, e do início de uma caminhada com Cristo pela eternidade. Por isso que fala, é consolador para os enlutados, porque hoje o meu coração pode estar enlutado por alguém que foi, mas eu sei que se foi em Cristo, será ressuscitado para a eternidade. Ou seja, não sofrerá os danos que sofrerão aqueles que estarão simplesmente no inferno, com Satanás e seus demônios. Então, é consolador para a gente saber, meu pai foi no Senhor, minha mãe descansou no Senhor, eu sei para onde eles vão, eu sei o plano do Senhor para a vida deles, após essa morte. Da mesma forma a gente sabe para a vida da gente. E também é uma esperança despertadora para o cristão que dorme. Tem muito cristão dormindo? Tem, muito cristão dormindo, parece que passa a semana toda esperando só para no domingo dar uma acordada, bota o despertador assim, domingo 18h19, que é para dar tempo de vir para a igreja 18h30, e aí ele enche um pouquinho aquele tanquezinho de fé, de alimentação da palavra, aí depois esse tanque esvazia rapidinho, na outra semana nem na reserva ele chega, pode dar pane seca no final da semana, porque ele não se alimentou da palavra, ele está dormindo, ele está deixando o tempo passar e não está se inspirando por essa palavra, ele não está buscando nessa palavra consolo, ânimo, ele não está buscando purificação nessa palavra, precisa despertar. E aquela expressão desperta, ó tu que dormes, nunca foi tão necessário hoje, mesmo que isoladamente, porque a igreja do Senhor tem deixado muita coisa acontecer, porque ela está em estado de dormência. Parece que às vezes a gente não se dá conta de coisas que estão acontecendo ao nosso redor, e quando começa a perceber, já foi muito. Não precisa nem a gente ir muito longe, mas um dia desse, a gente teve um susto em relação a uma medida que foi colocada por um parlamentar para taxar igrejas. A gente nem chegou a comentar aqui, porque depois foi derrubado, mas veja como a igreja está dormindo. Pessoas continuam trabalhando dia e noite, querendo ver o fim da igreja, querendo ver dificuldades para a igreja se sustentar. E eu não estou querendo dizer que o imposto seria uma dificuldade, a igreja pagaria, porque tem que pagar, né? Tem que dar a César o que é de César. Então, se fosse estabelecida, a igreja pagaria. Porém, por que hoje? Por que depois de tanto tempo? Por que só para igrejas? Por que só olham para a vida da igreja e querem dificultá-la? E a gente olha para aquilo ali e diz,
Como é que foi que surgiu isso aí? Quando é que falaram a respeito disso? A gente só viu na hora da votação. As coisas passam e a gente está dormindo. Que dirá os projetos de lei a respeito de homofobia, a respeito de ensino para crianças, de questões sexuais que não são próprias para a idade delas, e outras questões tantas que a gente ficou parado. Um ou dois se levantou contra e disse: opa, peraí, não é assim que as coisas podem caminhar. A palavra de Deus diz o contrário. Mas a igreja como um todo dorme. Muitas vezes a gente passa a semana todinha, olha muita coisa, principalmente nas nossas redes sociais, contra a igreja, zombando da igreja, falando mal de Cristo, vê pessoas que desconsideram totalmente a palavra de Deus, pela qual a gente tenta viver, e a gente não dá uma palavra. Mas a nossa rede social muitas vezes serve para que a gente coloque foto na praia, foto numa festa, foto de comemorações, frases que não tem nada a ver com a palavra de Deus. A gente se manifesta de 1001 formas, mas com relação à defesa desse evangelho, a gente muitas e muitas vezes está dormindo. E essa vinda do Senhor é despertadora para o cristão que dorme, porque vai chegar uma hora em que não vai dar mais para voltar. Hoje você ainda pode dizer: ah, eu perdi essa oportunidade. Tem nada não, amanhã eu vou fazer. Aí amanhã você faz. Mas vai chegar um dia que o amanhã aqui na terra não vai existir mais, que o tempo que hoje nós temos não vai mais existir. Ou a gente desperta hoje, ou a gente dormirá por toda a eternidade, mas não da maneira que a gente gostaria. Então, a vinda do Senhor é um alerta, é um despertamento para quem está dormindo. Comece de hoje a correr, mas não é atrás do prejuízo não, porque quem corre atrás do prejuízo não lucra. Corra atrás do lucro, corra atrás do prêmio da soberana vocação, corra atrás daquilo que Deus tem preparado para você. Espere por isso, anseie por isso e trabalhe por isso. Não durma. E nessa carta também nós vamos ver as lutas de Paulo e dos Tessalonicenses. Às vezes olhar para uma igreja que é fiel dá a falsa impressão de que ela não tem problema, de que ela não tem lutas e tribulações, mas ela tem sim. Apesar das tribulações, apesar das lutas, é que ela se mantém fiel. Nós só conseguimos ser fiéis se Deus atuar em nós, apesar das lutas, apesar das provações e apesar de nós mesmos. 1 Tessalonicenses 1,6 vai mostrar que havia muito sofrimento, muita tribulação. Ele diz: de fato vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. A alegria não vinha deles, vinha do Espírito Santo. E eles receberam a palavra com essa alegria, apesar de muito sofrimento, tribulação. O 2,14 vai falar: porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus. Veja por que eles se espelhavam em crentes maduros, em outras igrejas que podiam acrescentar na vida deles. Eles sofreram a mesma coisa que aquelas igrejas sofreram, a mesma incompreensão, a mesma perseguição, e eles estavam ali firmes, se espelhando em quem podiam se espelhar para ter melhores condições de seguir diante do Senhor. Houve perseguição, mataram o Senhor Jesus, mataram os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios
e estes sejam salvos. Dessa forma, continua acumulando seus pecados. Sobre eles finalmente veio a ira. Você vê que a igreja está num momento em que eles são perseguidos, mortos, são impedidos de pregar. Tem alguma semelhança com a era que nós vivemos? Pode não ter semelhança com o Brasil, mas tem semelhança com muitos e muitos países. Você não pode pregar. E aí você diz, mas eu tenho que pregar, e eu vou pregar. Ok, então você vai sofrer as consequências. Muita gente tem pregado hoje, está sendo preso, está sendo deportado, está sendo morto. Outros que esperam que as leis de alguns países mudem, continuam sendo perseguidos. Podem não estar na cadeia, podem não estar no cemitério, mas estão sendo perseguidos na rua. Dia desses eu via como mudou a Inglaterra. A Inglaterra, que era um berço do protestantismo, na Reforma Protestante foi totalmente mudada. Hoje você tem a capital daquele país sendo totalmente dominada pelos muçulmanos. O cristão está na calçada comprando frutas e vai passando uma passeata de muçulmanos, gritando, xingando, jogando pedras. Um dia desse, ano passado, um desses homens pega uma van em Paris e atropela 8. Você vê de vez em quando alguma coisa acontecer. São pessoas que precisam muito de oração para que Deus fortaleça o seu coração e eles continuem sendo irrepreensíveis na sua presença. Perseguição forte. Hoje nós não passamos coisa diferente do que outros já passaram. Só que a atitude muitas vezes tem sido diferente. Alguns oram incessantemente para que Deus encerre a perseguição. Isso não vai acontecer. O que nós devemos orar é para que Deus dê graça, suporte para aguentar essa perseguição e continuar sendo santos, firmes diante dele. Outro ponto é no versículo 3 do capítulo 3, que ele diz: para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Você pode perguntar, para que eu fui chamado por Deus? Fui chamado para sofrer? Não fui chamado para sofrer. E tem muitos que acreditam, e até falam, que você não nasceu para sofrer, você não nasceu para perder, você não nasceu para ser derrotado. Você não nasceu para isso, você nasceu para ser vencedor. Só que para ser vencedor tem que encarar os desafios, para ser vencedor tem que vencer a batalha, tem que participar da guerra. Para ser vencedor tem que aguentar as pancadas. Para ser vencedor tem que passar por todas as dificuldades que essa vida implica. Todo mundo quer ser vencedor, mas quem é que está pronto para ir às trincheiras para depois ter essa vitória? Nós fomos designados para isso. Nós fomos designados para viver em santidade, independente do que estamos vivendo, independente do que estamos passando. E ele diz: quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos. O que realmente aconteceu, como vocês sabem. Ninguém aqui está servindo ao Senhor enganado, não. Infelizmente hoje tem muita gente que está servindo ao Senhor enganado. Que diz assim: olha, se você se converter, você nunca mais vai sofrer, você nunca mais vai ficar doente, você nunca mais vai ficar sem dinheiro no bolso. Já escutei até a oração que a pessoa pegava uma nota da sua carteira, botava perto do coração e dizia: Senhor, eu declaro que nunca mais eu vou ter problemas financeiros. Pega aquela nota que estava no coração quando você orou e bota de novo na carteira. Agora não gaste não, deixa ela ali como um talismã. Toda vez que você estiver passando dificuldade, olha para aquela nota, você orou em cima dela.
Tem gente que está vivendo esse tipo de cristianismo, dizendo assim: você não nasceu para sofrer, então quando você estiver sofrendo é pecado, quando você estiver sofrendo é falta de fé. Eu até entendo que quando a gente está sofrendo é pecado, mas foi o pecado original, não é o pecado de hoje não, porque o pecado de hoje acontece porque o pecado lá de trás aconteceu. Então meu pecado de hoje não vai trazer um sofrimento simplesmente hoje. O pecado de Adão me trouxe sofrimento só para ele, mas eu não posso entender que uma pessoa esteja padecendo necessidades e outra diga: está em pecado. Isso ajudou em quê? Isso incentivou em quê? Agora, quando nós olhamos uns para os outros e dizemos: nós estamos aqui, vamos sofrer, mas se sofrermos com Cristo ao nosso lado, esse sofrimento será menor. Nós estamos aqui para enfrentar desafios, mas se enfrentarmos com Cristo, nós os venceremos. Nós estamos aqui com inúmeros obstáculos à nossa pregação, mas se Cristo for à nossa frente, vai haver porta aberta para essa pregação, vai haver corações que serão quebrantados por essa pregação. Aí a coisa vai ser bem diferente. Quando os apóstolos estavam com os de Tessalônica, disseram: vocês vão ser perseguidos. Seria muito bom que no começo da nossa caminhada cristã alguém chegasse para a gente e dissesse assim: agora você é uma nova criatura, você vai ser perseguido. A gente já começaria. Alguém chegasse para a gente e dissesse: olha, você vai ter responsabilidades, você vai ter compromissos, não é só com essa igreja, com Deus, você vai ter algumas obrigações, sim. Ah, mas tudo que a gente faz por obrigação a gente não faz bem. Não, mas obrigação no sentido de que você tem que se obrigar a ter uma vida de santidade, porque se você deixar à vontade e espontaneamente, a gente não vive. Então a gente tem que se disciplinar nessa palavra, se disciplinar na oração, para poder viver uma vida de santidade. Esse povo vivia em aflição, como diz o versículo 4, foram perseguidos. Por essa razão, não suportando mais, diz o versículo 5, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Paulo cuida desse povo, dizendo: eu sei da luta de vocês, e eu sei que vocês já estão a ponto de não resistir mais, então eu enviei Timóteo para saber como é que vocês estão, para que o tentador não os seduza, mas para que vocês continuem firmes. Então agora vai a segunda parte dessa instrução para vocês. Eu já fiz uma parte, Timóteo vai fazer outra, porque o nosso esforço não pode ser inútil. Cristo nessa epístola, quem é Cristo? Como ele é visto pelos irmãos de Tessalônica? Ele é visto como a esperança de salvação dos crentes. Quando ele regressar, libertará, galardoará, aperfeiçoará, ressuscitará e santificará todos os que nele confiam. Ou seja, Cristo para eles, esperança de salvação. Eles sabem que Cristo, quando retornar, libertará desse sofrimento e dessa perseguição, que premiará, recompensará os que se mantiveram fiéis, aperfeiçoando, ressuscitará e santificará todos os que nele confiam e não se apartaram desse caminho. 1 Tessalonicenses para hoje: vigiemos e sejamos sóbrios. Assim Paulo chamou a atenção daquela igreja em vista da volta de Cristo. A mensagem é para nós hoje também. Você está vigiando constantemente, aguardando o Senhor Jesus? E ser sóbrio não se toca apenas em sobriedade quando a gente fala de alguém que bebe. Às vezes a gente acha que ser sóbrio é só não mais participar do uso de bebidas, mas ser sóbrio é ter moderação.
Você assiste um comercial e diz lá, beba com moderação. Essa moderação não vai adiantar nada, porque se você continuar bebendo, lá na frente você vai ter consequências. Agora, na sua vida, ter moderação faz todo sentido. Você é muito nervoso, tenha moderação. Porque ele diz que os mansos herdarão a terra. Você se desespera com facilidade. As situações difíceis da sua vida, você perde o controle rapidamente. Tenha moderação, confie mais em Deus. Você acha que está tudo acabado quando os recursos financeiros acabam. Tenha moderação. Saiba que o provedor da sua vida não é o seu recurso, é Deus. Pode não ter o valor que você esperava, ou que você talvez pensa que necessitasse. Deus faz muito mais com o pouco que a gente tem. Você quer sair por aí gritando com um megafone, dizendo só Jesus salva, se concede que Jesus está voltando e acha que isso vai dar muito certo. Tenha moderação. Existem formas corretas de pregar a palavra. Formas que vão atrair e não repelir as pessoas. Às vezes a gente quer fazer tudo de todo jeito e não pode se fazer a obra do Senhor de todo jeito. Ela também deve ser feita com moderação. A moderação não é que ela vai ser feita poucas vezes, mas é que ela vai ser feita de uma forma adequada. Imagine agora, sair daqui, todo mundo fardadozinho, com a camisa Famílias Amigas de Deus. A gente pega uma caixa dessa e sai gritando por aí. Surto efeito? Eu acho pouco provável. Um bocado de gente saindo gritando assim, ó, Jesus salva a sua casa. Pode até ser que pela grande misericórdia de Deus, ele atinja alguém com isso. Mas sair desordenadamente não vai fazer exatamente o que Deus quer fazer nessa cidade. Ele vai fazer na organização, vai fazer no preparo, na leitura, na meditação, na oração, ele vai fazer. Mas se a gente sair sem pensar, e agora a gente vai para onde? Qual é o bairro que a gente vai? Quais são as casas que a gente vai bater? Quais são as pessoas que a gente quer visitar? Quanto tempo a gente vai ficar fazendo isso? Tudo na vida tem que ter um planejamento, uma organização para que a gente atinja os objetivos. Na conclusão, nós temos que reafirmemos em nosso coração a tríade cristã apresentada na epístola: fé, amor e esperança. Pode quem quiser não fazer isso, mas a nossa responsabilidade é apresentar fé, amor e esperança. Nós precisamos de fé para aguardar a volta de Cristo. Tem que ter fé e continuar vivendo nessa fé. Nós precisamos amar para cumprir o nosso papel na terra. Qual é o nosso papel na terra? Viver para a glória de Deus. Viver em amor. E nós precisamos de esperança para viver estimulados em face às muitas lutas da vida. Senhor, está difícil. Senhor, é muita coisa. É muito conflito. É muito sofrimento. É muita tribulação. Mas você tem uma divina esperança. E você pode viver estimulado, mesmo face às lutas da vida. E essa é a síntese dessa maravilhosa epístola: fé na volta de Cristo, amor para cumprir o nosso papel, esperança para continuar estimulado a cumprir esse papel. Que 1 Tessalonicenses tenha trazido ao nosso coração esses três elementos, que a gente viva a partir desses três elementos, lembrando que os três elementos apontam para Cristo. Não tem uma carta do Novo Testamento que não seja cristocêntrica e que não possa ser utilizada também como evangelística. Quando você for evangelizar alguém, lembre, essa pessoa precisa aprender sobre a fé.
precisa aprender sobre o amor que deve devotar a Cristo e às outras pessoas. E precisa aprender que existe sim, apesar de todo o sofrimento, uma esperança de uma eternidade com Ele. Esse texto fique bem gravado nos nossos corações, nas nossas mentes, para que a gente possa reproduzir essa vida com Cristo cada dia mais.